mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podinista, hoje com um estúdio novo, decoração nova, tudo lindo, maravilhoso. Vocês deem um like, compartilha, porque a gente deu trabalho, mas estamos muito felizes, ok? Então, ajuda as amiguinhas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, sobre oratória. A gente trouxe uma convidada que foi nossa instrutora, trabalhamos perto, amiga, referência pra gente aqui. Então, hoje a gente tá com a Bianca Celotto. Bianca, muito obrigada por participar. E vai dar um biscoito pra amiguinha, seguir ela nas redes sociais, seguir o Podinista. Vamos, que é assim que hoje que a gente consegue divulgar e ajudar todo mundo a trabalhar. Bianca, para começar, se apresente para quem não te conhece. Bom, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui no Podinista. Eu já estava aqui, eu quero participar desse podcast, gente. Eu sou a Bianca Celotto, sou jornalista, eu sou sócia fundadora da Ó Quem Fala e a gente hoje é uma escola, um centro de treinamento e preparação de porta-vozes em comunicação e oratória. E hoje a gente tem a alegria de capacitar e treinar centenas de pessoas em todo o Brasil e no mundo também, que a gente tem aluno para fora do país também hoje. E estamos aí levando comunicação para esse povo, mas eu estou feliz de estar aqui também, de participar com vocês. Ai, obrigada. Bom, vocês já entenderam, que aqui é tudo comunicação, a gente gosta e a gente tem mania de achar que a comunicação é uma coisa fácil, mas ela não é. Para começar, assim, como que a oratória em si ou a comunicação chegou na sua vida? Acho que de forma inconsciente, desde da infância. Eu sempre fui desenvolta e as escolhas que eu fui fazendo, então assim, inconscientemente, nas minhas primeiras profissões, porque eu era empreendedora, uma criança empreendedora, sabe? Eu tinha dotes manuais, eu fazia trabalhos artísticos. E na época tava uma moda, uma febre de chinelo bordado. E eu bordava chinelo, eu vendia meus chinelos para todo mundo, para a região inteira. Então já comecei ali no meu trabalho como vendedora há uns 11 anos. Depois comecei a trabalhar como modelo e nessa época fazia propaganda também, Então já meio que falava em público. E depois eu comecei a trabalhar com música, virei vocalista de uma banda, que foi um trabalho que eu fiquei dos 16 aos 20 anos, então aí não tem nem como, é expressão pura. E o meu primeiro trabalho oficial foi no primeiro ano de faculdade, que eu já fui para a TV Universidade trabalhar como repórter. Então, inconscientemente, a oratória está na minha vida desde que eu era criança. Conscientemente, a oratória entrou no meu repertório quando eu decidi que eu estava fechando o meu ciclo na televisão, que foi onde eu trabalhei por 10 anos como repórter e apresentadora. Nesse processo de fechamento de ciclo, você começa a fazer aquelas autoanálises, o que eu sei fazer da vida, o que eu posso fazer para além disso. Autoconhecimento puro. Como é o que eu vou fazer se eu sair daqui, Porque, enfim, já estava 10 anos naquela carreira. E aí eu comecei a levantar não só as habilidades que eu tinha, mas também coisas com as quais eu poderia trabalhar sendo jornalista. E aí tinha um repertório ali de oratória, media training, assessoria de imprensa, tudo isso. E aí, quando eu comecei a estudar mais a oratória, eu me apaixonei e eu entendi que era uma coisa que, para mim, seria não fácil, mas seria mais orgânico, seria mais natural trabalhar com aquilo e usar aquilo como instrumento de trabalho. E aí acabou dando certo também. Então eu escolhi a oratória no meu processo de transição de carreira. Aí foi uma coisa mais consciente mesmo, então. E daí você entendeu que era oratória e queria transmitir isso para as outras pessoas. Exatamente. Aí foi consciente, foi uma escolha. Porque ainda no trabalho que eu estava, eu comecei a fazer alguns cursos, esse processo de transição de carreira, você começa a buscar coisas, eu comecei a fazer alguns cursos. E um desses cursos era um curso de comunicação assertiva e tinha oratória dentro do curso. Aí foi quando eu tive contato com a teoria, quando eu tive contato com o método, com a parte técnica especificamente, certo? E aí, a partir daí que eu comecei a estudar e eu percebi, cara, eu me identifico muito com isso, funciona muito para mim. E aí eu comecei a rascunhar meus primeiros cursos e prestar consultorias individuais, que foi a primeira fase do trabalho na Ó Quem Fala. E para quem não entende, nem imagina o que é exatamente a oratória?
Existe uma grande confusão até hoje, as pessoas confundem muito, muita gente dissocia, né, diferencia a oratória de comunicação. Na verdade, vamos pensar a comunicação como um guarda-chuva mais amplo, a oratória está embaixo. A oratória é uma ferramenta que apoia a comunicação, e ela apoia a nossa comunicação tanto na situação mais formal, ou seja, para expressar em público dessa forma mais formal, nas apresentações que a gente tem que fazer, então, enfim, professores, palestrantes, porta-vozes, pessoas que precisam falar em público, tanto na conversação interpessoal. Então, a oratória é uma ferramenta que apoia o relacionamento interpessoal e que apoia o seu poder de expressão em público. Apoia como? Através da gestão das habilidades, então, assim, é um conjunto de comportamentos a oratória. Vamos imaginar um conjunto de botões. E se você ajusta todos eles, você torna a sua comunicação mais entendível, mais atraente, mais persuasiva, ou seja, você qualifica teu poder de expressão. Então, a oratória é uma ferramenta de apoio para a nossa comunicação. Então, não é só a voz, né? Que essa até é a próxima pergunta. Não é só voz. O que tanto envolve a oratória? Por conta da palavra, né? Na etimologia da palavra, oratória vem de oral. Oral é fala, certo? Mas, na verdade, oratória é a palavra em latim, porque a origem é retórica, que é a palavra em grego. A nossa base da oratória é, até hoje, 2000 anos depois, Aristóteles. Então, as primeiras publicações sobre oratória, e o povo grego, eles usavam isso e colocavam a oratória no status de arte, era uma coisa muito valorizada, porque não existia advogado naquela época. As pessoas tinham que se defender em público, as pessoas iam a público defender suas posses, defender suas terras, reivindicar coisas. Então, todo mundo tinha que ter esse poder de convencimento. E aí foi com os sofistas, né, os filósofos antigos, que começaram as primeiras publicações, e Aristóteles foi o cara que publicou a obra Retórica. Então, a retórica traz esse método construído para aumentar o seu poder de convencimento, de persuasão. Só que a retórica é a palavra em grego, oratória é a palavra em latim. Então, muita gente associa só com fala. Mas a oratória vai para além da fala. A oratória é um comportamento que começa com a boca fechada. Começa primeiro no silêncio. É quase aquele livro lá como que chama? O Corpo Fala, né? Que todos os nossos gestos acabam falando alguma coisa, expressando alguma coisa. Na verdade, o corpo fala mais do que a própria voz, tá? Então, quando a gente não sincroniza corpo com voz, a gente não convence também. Então, não adianta nada você estar com uma voz doce e o olho revirando para alguém. As pessoas vão entender essa mensagem através do seu corpo. Então, a linguagem corporal, ela é predominante dentro ali do nosso sistema de linguagem. E a nossa espécie, né, o Homo sapiens, ele evoluiu justamente porque tem uma linguagem mais qualificada. Não é porque a gente era a espécie mais forte, era porque a gente era a espécie que tinha uma linguagem mais complexa. E é por isso que a gente evoluiu como espécie, porque a nossa linguagem é muito complexa. Então, se a gente fala que precisa de uma boa oratória para a gente se comunicar, e não é só a fala, o que tanto interfere nisso? Tem a questão do formulamento da ideia, os gestos, tudo isso. Isso. Os 3 pilares que sustentam a oratória é corpo, primeiro corpo, nessa ordem, exatamente nessa ordem. Corpo, voz e pensamento, certo? Então, o corpo, ele é o que começa a se comunicar primeiro. Então, a forma como a gente chega num lugar, a forma como a gente se apresenta, tudo isso diz sobre nós, certo? Cheguei aqui hoje para gravar esse podcast, estava sem batom. Falei, tô com cara de defunta, me empresta um batom, certo? Porque aí vai ter imagem. Então, assim, você quer se mostrar melhor, né? Uma versão melhor de si para uma ocasião importante. Então, isso é uma linguagem, é uma forma de se comunicar. Depois, você tem o apoio da sua voz. E a voz é um instrumento de transmissão das emoções. Então, veja, quando eu falo, Bruna, pega essa água para mim, por favor, é uma mensagem. Quando eu pego, Bruna, pega essa água para mim, por favor, é outra mensagem. Eu não mudei a estrutura da palavra, eu só mudei a intenção, o tom de voz, certo? Então, a voz, ela é um tradutor de emoções. E aí tem o pensamento, que é como organizar esse pensamento para que ele seja didático, para que as pessoas entendam o que eu estou falando, para que eu concatene uma coisa com a outra. Então,
é dar forma ao seu pensamento, é organizar essa informação. Então, a oratória ela tem como 3 bases: corpo, voz e pensamento. E a gente consegue usar isso a nosso favor, né? Quase como uma arma. Tanto para a gente conseguir se expressar de uma forma melhor e ser melhor entendido, quanto a gente pode acabar se afundando por não conseguir se comunicar. Com certeza, com certeza. É uma arma muito poderosa e pode ser um tiro no pé. Se você é uma pessoa que não se atentou para a importância disso ainda, a gente tem, né? Recebe os alunos que vêm com depoimentos, histórias de cargos que perdeu, de oportunidades que perdeu, de chances na vida que perdeu. Então, isso é muito comum. As pessoas se veem em situações em que são negligenciadas porque não conseguem se posicionar. E aí, uma das coisas que a gente fala muito, se você não se vende, ninguém vai te vender, né? Você vai contar com a propaganda do outro, você vai terceirizar a tua propaganda. E isso não serve só para quem tem um negócio, é dono da própria empresa, não. Isso serve para tudo na vida. Então, para você convencer dentro de uma empresa como um funcionário, a gente acaba levando essa vocação da oratória mais para o mercado profissional, mas ela ajuda a gente em todos os pilares da nossa vida. Então, na vida pessoal também, você consegue, sei lá, ter uma DR muito melhor se você é bom na oratória. Você que está precisando se comunicar melhor com o seu namorado, seu familiar... Vamos lá. Gente, é ótimo, porque a oratória, para você ter DR, é tudo de bom. Eu sempre penso nas brigas. Nossa, eu lembrei completamente agora do Big Brother, do BBB, que o pessoal lembra um negócio lá de outro momento e traz, explica. Arthur aqui, ó, todo cheio das informações, é isso, né? E conseguiu usar. Você pegou um ponto legal. O BBB, por que esse Arthur tá tão destacou, né, agora desse BBB 22, e esse Arthur, o cara que é bom de oratória e tudo mais? Primeiro que ele é ator, né? Então é um cara que tem consciência corporal. Dominou isso pequeno, né? Exatamente. Ele tem domínio de voz, ele tem domínio corporal, ele tem domínio de expressão. Então, assim, é a profissão do cara. Se ele não tivesse esse domínio, estava errado. Então, o fato dele ser um ator, ele tem esse destaque por isso, porque ele tem domínio de expressão, tá? E aí, não é porque ele é muito bom de oratória, é porque os outros caras da casa são muito ruins. Então, ali no grau de comparação, o cara se destacou. Obviamente, eu lembro do PA, que o PA, ele tem a língua presa, então a hora que ele vai falar, parece que ele ainda trava toda vez nessa, não sei se tem um problema, né, nessa característica que ele tem da voz dele, e daí ele ainda fica rodeando quando ele vai falar, né? Então, não traz confiança. E você sabe qual é o lance? Nós não temos repertório, e isso é um fato, não adianta. O nosso repertório para rotular é muito maior do que o nosso repertório para dizer o que a gente sente. A gente não tem repertório para explicar e traduzir e informar nossas emoções. É a inteligência emocional. Exatamente, porque a gente não é ensinado, isso não é cultural no Brasil, isso não é uma coisa que a gente aprende na escola. Você não é pequeno, a tua mãe vira e fala: filho, vem aqui, vou te ajudar a se expressar melhor. Ninguém faz isso, certo? Na verdade, hoje isso está mudando, talvez as gerações de agora, os pais estão mais conscientes, mas ainda assim tem a briga contra a tecnologia, porque também aliena muito e também dificulta o problema, né, de comunicação. Na hora quem fala, por exemplo, a gente tem recebido muita demanda de adolescentes, os pais procurando o curso de oratória porque os filhos estão com dificuldade de relacionamento enorme, óbvio que, né, chega lá e eu falo, manda essa criança para o terapeuta, porque não é curso de oratória, tem que mandar para terapia. É outro esquema, né? Não é só destravar a oratória. Mas, nesse sentido, a gente percebe que as pessoas estão enrolando em volta disso, tem essa dificuldade, e no BBB, quando as pessoas eles acabam só tendo que falar de si, né? Não tem nada o que fazer lá eles dentro. Eles têm que falar de si, daí eles têm que se comprovar, né? No jogo da Discord, eles têm que acabar se comprovando, apontando o dedo para alguém, e daí lá também tem completamente esse problema de não conseguir explicar as emoções. Eu vejo nítido, porque aconteceu isso comigo, daí eu tento expressar do meu jeito, a pessoa entende de outro, e daí começa aquelas falhas e aquelas DRzinhas que vão ficando uma coisa cada vez maior. Né? Porque eles estão confinados, então o extrato de realidade deles é desse tamanho, né, muito pequeno. Então, tudo é muito distorcido. E nessa distorção, traduzir isso em palavras, e se expressar, e saber negociar, e saber brigar, e saber reivindicar, fica dificultado também. Então, quando tem uma pessoa que consegue fazer isso minimamente de forma clara,
pronto, virou um destaque. Ai, meu Deus, o cara é o cara da oratória. Mas é isso, ele é ator, ele trabalha com isso, não tem muito o que fazer, né? Mas olhando de uma forma técnica, ele realmente é bom na oratória dele ou é mais performático por conta de ser um ator? Eu vou fazer meu jabá agora. Faça seu Vá jabá. lá no canal da Ó Quem Fala, que tem um react lá. Vamos, faz o link. Gente, ó, tem um react lá da oratória do Arthur, do BBB. Sim, eu não sei se ele usa isso conscientemente, mas acho que o ponto principal, ele é assertivo. O que é isso? Ele fala que tem que ser falado da forma mais clara e objetiva. É por isso que tanta gente não gosta dele também. Então, ele tem... É 8 ou 80 com ele, pelo que eu percebi. Então, eu tenho amigos que amam ele, que gostam do BBB, e tenho amigos que detestam ele. Eu sou das... Não que detesto, mas eu não compro ele. Então, assim, é 8 ou 80. Por quê? Porque ele vai direto ao ponto. Isso é assertividade, que é um recurso da comunicação, é um estilo comunicacional, né? Um estilo comportamental na comunicação é a comunicação assertiva. Essa assertividade, ela pode ser traduzida como agressividade, dependendo do tom da coisa. Como lá é um ambiente muito emocionado, a coisa é emocionada, e quem assiste BBB, né, os telespectadores do BBB são seres emocionados, porque ninguém que é racional fica assistindo BBB, certo? A gente assiste porque é isso, toca pelo emocional. A conexão que se tem com um tipo de programa desse é afetiva, é fã, certo? Não é porque você está aprendendo alguma coisa ou nada, apesar que tem, né? Existem até estudos antropológicos sobre o BBB, que é um extrato interessante sobre a sociedade. Mas a conexão é total emocional. E não tem muito essa coisa de... vou racionalizar as coisas, vou ponderar as coisas. Muito pelo contrário, o negócio lá é para ter, né? É para ter a discórdia. Gritaria, né? O negócio é para ter a discórdia. Então, já tem o jogo da discórdia, porque é para ter discórdia, porque o povo quer isso. Então, eu acho que ele tem essa característica, mas assim, atribuo isso completamente ao fato dele ser ator. Ou seja, ele tem uma consciência corporal e de expressão e vocal, porque ele é ator. Ator é preparado para isso, e os caras têm que ter técnica. E aí, como faz isso muito, acaba levando isso, pega essas características para o pessoal também. E por outro lado, é um cara que fica o tempo todo criando essa situação, né? Ele faz essa situação ser intencional. Eu sou jogador. Então, óbvio que ele vai criar estratégia. E oratória é uma estratégia de comunicação. Eu acho muito interessante. Então, você que quer entrar no BBB já vai também estudar uma oratória, que eu acho que já fica aqui eu fazendo jabá para convidado. Eu acho legal, e assim, trazendo para nossa realidade aqui, né, do nosso estúdio, a gente fez um curso, né, do Ó Quem Fala, e foi meio que nítido, assim, a mudança de comunicação, que eu acho que, pelo menos para mim, eu sou muito emoção, gente. Eu choro, essas coisas. Então, a hora que eu comecei a trazer para o campo do pensamento, aí eu falei assim, não, calma, vamos lá, eu preciso, né, falar essa informação com uma outra pessoa que também tem outro sentimento, então vamos analisar como que a gente vai falar e vamos explicar de uma forma certa. Então, a gente começou a implementar pequenas coisas de, vamos sentar tal dia e conversar, ver o que precisa. Vamos, né? Então, é até engraçado que hoje, quando a gente precisa conversar uma com a outra, a gente chama atenção, todo mundo presta atenção, olho no olho, para conseguir comunicar, né? Porque a gente precisa tanto que a mensagem chegue como ela saia da forma correta, né? Que acho que é o mais importante. E como que a gente aplica isso no nosso dia a dia, assim? Você pegou num ponto, por exemplo, vamos pegar essa situação do trabalho, né, do relacionamento no trabalho com as pessoas. Como é que a oratória apoia nessas circunstâncias? Numa simples conversa. Como é que a oratória me apoia numa simples conversa? A oratória vai te apoiar nessa simples conversa para fazer o ajuste da linguagem que você vai usar. Então, é isso. Nas conversas emocionadas, a gente tende a perder mais o tom. O que acontece com a conversa emocionada? Quando envolve o elemento emoção, a gente sai da razão. Saindo da razão, eu caio mais no campo da opinião e menos dos fatos. Então, eu desqualifico meu poder de argumentação. Então, se eu tenho que provar para a Bruna
que as últimas atitudes dela não foram legais, uma forma que eu digo, nossa, você vacilou demais, Bruna. Isso é uma opinião, isso é um rótulo, isso não diz nenhuma informação. Você vacilou demais não diz absolutamente nada. A Bruna sai dessa conversa sem saber o que ela tem que fazer para melhorar, entendeu? Que é diferente de, Bruna, nas últimas 3 reuniões que nós tivemos, você não trouxe nenhuma pauta criativa, não trouxe nenhuma ideia para que a gente possa evoluir. Veja, como aqui eu tenho um norte para a Bruna. Aqui eu disse para a Bruna onde que ela pode melhorar, onde que ela pode mexer. E esse é o nosso maior desafio, porque no tom emocionado a gente cai nesse campo vazio. E como que isso aqui é assertividade, isso está nas bases da comunicação não violenta, da comunicação não assertiva. E a oratória, ela apoia justamente na hora de fazer essa tradução. Da forma como se posiciona, no tom que vai dar para a voz, nesse ajuste vocal, na forma como vai organizar essa linha de raciocínio para que o outro não fique boiando do que eu estou falando. Então, é tão poderoso isso que é uma técnica que tem tanto funcionamento, a gente acaba fazendo isso muito no piloto automático, mas é uma coisa que no piloto automático não é funcional. Se a gente mantiver a nossa comunicação sempre no piloto automático, a gente vai cometer muito mais erro. O que é o cometer erro na comunicação que a gente fala, né? É gerar os seus ruídos, porque quem é responsável, se a mensagem chegou lá e voltou da maneira certa, né, é quem emitiu a mensagem. A gente, o comunicador que é o responsável por aquilo. Então, se o negócio saiu dos eixos, a culpa é de quem emitiu. E aí a oratória dá esse apoio na hora de fazer esses ajustes. E principalmente na hora de fazer o controle da emoção. Algumas conversas. Então, eu brinco com os meus alunos assim, você quer pesar na emoção? Deixa para a declaração de amor. Conversas difíceis vão entrar para o campo da razão. E aí você vai precisar da oratória para te apoiar. Isso é maravilhoso, inclusive. Deixa só para a hora de emitir amor, não é nem na discussão com o boy. Negociação, quando você tem que... E vamos pensar que eu acho que talvez o que é mais difícil é dentro de casa, né? Eu acho que nas relações afetivas, nas relações pessoais é mais difícil, porque na relação pessoal a gente tende a ser original. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Nas relações pessoais. E aí, nisso, a gente acaba tomando mais cuidado com a comunicação, como a gente se expressa com pessoas não importantes, e com as pessoas importantes pra gente, tá nem aí, né? Eu vi a minha mãe você falando isso, porque em casa, eu sempre comento com as meninas que em casa, eu acho que também tem um pouco da cultura, assim, mas o meu pai é o cara quieto. Então, se vai chorar, ele se esconde. Então, ele é quieto. Pra você ter uma noção, eu falo, pai, eu te amo. Ele fala, eu também. Ele não responde o eu te amo, ele só concorda. Às vezes, ele até fala um obrigado. Né? Então, assim, em casa, minha mãe fala assim, não, porque na rua, teu pai é sorriso. E em casa, ele vem bravo. Aí eu tenho que ficar resolvendo. Então, eu falo, mãe, é que dentro de casa... Realmente a gente já tá meio que acostumado. A gente sabe a pecinha, né? Exato. Então daí realmente a gente tem isso. E eu, pelo menos, acho que de estudar, de ter feito o curso, de ser empreendedora, de ter que lidar com outras pessoas, eu chego em casa, eu tento, ali no meio, me organizar, porque eu vou receber muito mais informações dos meus pais, mas eu tento transmitir. A hora que eu tento transmitir, ninguém quer receber, eu falo, não, tudo bem. Tudo bem, faz parte. Você pegou num ponto até interessante, tá, Bruna? Não são todas as portas que estão abertas, tá? Então, assim, a oratória, ela te dá mais controle, te dá mais suporte para você se relacionar melhor, para você se expressar, ponto final. Então, para reunião, para apresentação, para aula, para palestra, para vídeo, tudo. E hoje, dificilmente tem uma profissão, sei lá... Acho que até um tratador de bicho no zoológico tem que negociar alguma coisa, não tem? Tem. Que tem chefe, trabalha com outras pessoas. Isso, ele precisa querer evoluir na carreira ali, sei lá, virar o gerente, alguma coisa, e precisa vender o peixe dele. Não tem muito o que fazer. Então, acho que dificilmente hoje tem uma profissão que, não, essa pessoa não precisa se comunicar bem. Assim, se alguém souber, avisa. Coloca nos comentários. Coloca nos comentários, porque eu não consegui mapear até hoje. E aí, nessa... A gente conta com o apoio da oratória, conta com essa ferramenta, ela ajuda, ela apoia, ela qualifica, ela melhora, enfim, eu sou uma entusiasta, não adianta.
Porém, não é em toda situação que a gente vai achar a porta de lá aberta. Então, muitas vezes, a qualificação da argumentação, o ajuste da linguagem, tudo isso não vai ser suficiente. E aí é uma coisa da qual a gente não tem controle. Não temos controle das reações do outro, não temos controle de como o outro recebe, não temos controle de como e que e por que o outro ouve ou deixa de ouvir. Então, muitas vezes a gente vai encontrar barreiras que não são só barreiras, são muros e são muito altos e quase impossíveis de pular. E aí, qual é o melhor método para isso? Larga a mão. Larga a mão. Economiza seu latim. Economiza o latim. E numa situação assim, se for dentro de casa, é um pouquinho mais fácil a gente realmente aceitar a característica do outro. Mas no ambiente de trabalho, isso acaba interferindo na nossa relação e isso pode, obviamente, atrapalhar a nossa carreira, a nossa evolução dentro de uma empresa, por exemplo. Com certeza. Na verdade, assim, dentro da empresa... É como se fosse o seu núcleo familiar. Então, assim, se as pessoas que são do nosso sangue, que a gente nasceu lá dentro daquela casa, todo mundo do mesmo sangue, a gente já quer matar, você imagina a pessoa que não é? Um desconhecido que eu não tenho amor. Um desconhecido que você não tem amor. Qual é o ponto? Eu acho que lucidez. Quando a gente trabalha em um ambiente coletivo, a gente precisa se manter lúcido o tempo todo. Isso eu acho que é a maior dificuldade, né? Talvez eu só tenha esse entendimento agora, mais madura, mais velha também, tá? Mas se manter lúcido é muito difícil. O ponto e nos treinamentos em company que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai fazer a capacitação de times e equipes, a gente bate muito nessa tecla. Vocês não estão aqui pela sua política, né? Você não está dentro de uma empresa pelo que você quer, o que você é. Você está pela política da empresa. Quando você assinou o contrato lá, quando assinou a tua carteira, você foi lá e deu o sinal verde para cumprir as regras do lugar onde você trabalha. Você comprou toda a identidade de uma empresa. Acabou. E daí você vai ter que se ajustar naquele ambiente. Não adianta bater as castanholas, entendeu? Então, assim, sim, as empresas estão mais humanizadas, existem novas formas de liderança, uma modernização da gestão, e que isso é incrível, graças a Deus, que as empresas estão abrindo os olhos de que as pessoas não são só números, né? Enfim, se você depende dessas pessoas para produzir, vocês, por exemplo, têm uma empresa, e eu tenho certeza que vocês devem ter vários fornecedores, e são pessoas que vocês precisam para fazer o trabalho de vocês rodar, produzir, para fazer as entregas para os clientes de vocês e tudo mais. Então, assim, se você não usa essa política da boa vizinhança, o negócio não roda, não tem muito o que fazer. E dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente corporativo, dentro de uma empresa, a gente tenta pautar muito as pessoas por esse caminho, por esse viés da lucidez. Olha onde você está, veja a política que é, e se você entender que o seu valor é diferente da empresa onde você trabalha, que os seus valores estão desalinhados, o seu e a empresa onde você trabalha, pede para sair. Porque valor é um negócio que não se muda. A empresa não vai mudar o valor dela por você. Sei lá, vou dar um exemplo. É porque o meu chefe votou no fulano, ele é um absurdo, ele é um escroto, é isso. Tá, mas assim, a empresa é dele. Se o valor da empresa é aquele todo e aquele valor é reverberado e você entende que não se encaixa naquele valor, né? Aí é a hora de você se mudar, porque a empresa não vai mudar o valor dela por sua causa. Agora, essas políticas de gestão e tudo mais, e o mais interessante, Bruna, é que nas políticas mais modernas de gestão, e a gente tem acompanhado muito essas tendências de mercado, para a gente se capacitar também e entregar soluções nos treinamentos que a gente dá para as empresas, e hoje a gente treina times de multinacionais, a comunicação está no topo do negócio. Eles entenderam que a única forma de qualificar e melhorar essas relações e deixar que essas equipes sejam mais produtivas, né, para você é dona de uma empresa, você sabe que se a pessoa está feliz, ela produz. Se a pessoa está infeliz, ela não produz. E que um instrumento que consegue dar apoio para isso é a comunicação. Porque por muito tempo as empresas mantiveram a comunicação como algo coadjuvante ou desnecessário. E aí entenderam que, olha, amigão, só saber fazer planilha não vai te ajudar, você vai precisar se comunicar bem dentro da empresa também. Precisa vender seu peixe, saber vender. E, na verdade, não é nem questão de vender, né? Porque a hora que a gente fala vender o peixe, a pessoa fala que acha que vai
fazer aquela coisa de falsidade, de ficar paparicando o chefe, uma coisa assim, não é nem essa a questão, mas é saber falar sobre a sua posição e o seu trabalho de uma forma correta, né? Porque é o que você falou, não adianta só eu ser a mestre das planilhas e bater tudo certinho e ter tudo bonitinho lá, se na hora que eu vou apresentar isso para o chefe não entende, né? Exato. E também hoje tem o desafio das novas tecnologias, das novas formas de trabalhar, das novas plataformas. Vou dar um exemplo. Enfim, comecei uma mentorada que trabalha numa startup, no iFood, né? Uma startup enorme, que cresceu muito rápido e tal. E é uma pessoa super experiente, já tem um cargo sênior, e que foi líder, já foi líder de mais de 30 pessoas e caiu numa cadeira agora na startup, que é uma cadeira nova para ela, que é uma gestora de programa, gestora de projeto, que eles chamam Program Manager, que eles chamam, esses cargos mais modernos que tem. E o desafio dela é que ela é uma espécie de porta-voz, ela é um veículo. A cadeira dela é uma pessoa que tem que traduzir informações dos projetos entre os envolvidos, os heads dos projetos, os cabeças, os diretores e tudo mais. E ela veio para um curso, né? Ela está passando por um processo de mentoria comigo, porque o desafio dela foi que chegou nessa cadeira nova, ela tinha um outro programa, uma outra forma, a empresa chegou e falou, você vai ter que fazer as suas reuniões usando esse programa aqui. E que é um negócio que ela está tendo muita dificuldade. E olha só, então ela voltou 10 casas, então é uma pessoa experiente, já foi líder, falava em público, e ela voltou 10 casas porque teve o desafio da tecnologia. Então mudou a plataforma, vai ter que mudar a linguagem, e aí ela falou, não, eu vou precisar me capacitar um pouco mais. Então, além da questão pessoal, emocional, do relacionamento e da convivência, existem também os desafios das novas plataformas, das novas tecnologias e dos novos processos que o mercado está pedindo. Então, o profissional está sendo mais exigido também pelas plataformas. E é por isso que tem que fazer calibragem da comunicação também. Ouvindo toda a conversa, veio 3 palavras na minha cabeça. Autoconfiança, autoestima, mas eu queria entender se o autoconhecimento ele tem que andar junto com a oratória ou ele tem que ser um processo antes da oratória chegar na vida da pessoa, vamos dizer assim. Se é legal a pessoa estudar a oratória e se conhecer diante desse desafio, né, de desenvolver a oratória dela, ou se é legal ela ter um autoconhecimento antes e depois procurar a oratória. Não é legal, é fundamental. É fundamental. Se uma pessoa que já passou por um processo de autoconhecimento cai depois na parte do treinamento, é sensacional, porque, enfim, ela já vem com a bagagem pronta, é como se a gente tivesse feito a terraplanagem já. Para subir o prédio é muito mais fácil, entendeu? Porque, assim, eu não posso subir o prédio num terreno que está instável, porque ele vai desabar. E acontece muito, gente, acontece muito. Tem uma galera que cai lá na Quem Fala, querendo resolver as marimba emocional. E aí eu falo, vaza daqui, mando pra Betina. Tô procurando oratória, mas eu precisava de uma psicóloga. Exato, não. Eu até me pós-graduei nessa parte comportamental. Por quê? Porque a gente tem que fazer essa gestão de pessoas, inclusive de dizer para esse aluno, falar, olha, eu não posso te ajudar. Não é a oratória o seu problema, você não se expressa bem em público, porque você está cheio de barata nas gavetas aí, tem que abrir e alguém arrancar isso aí, que não sou eu, entendeu? Então, muita gente chega e inclusive, rola essa decepção na nossa cara ali, pede o cancelamento, não quero mais fazer o curso não me ajuda em nada e tudo mais, que é a espera de um milagre, certo? Dentro do processo de treinamento, o que a gente faz? A gente dá um certo suporte do ponto de vista dos cutuques, das provocações, sabe assim, vai despertando outro olhar na pessoa, vai incentivando que ela se olhe de outra forma. Isso também evolui e ajuda a construir autoconhecimento, a buscar autoconhecimento, a encontrar autoconhecimento. Mas não é suficiente, tá, gente? Curso de oratória não trata nada emocional. Ah, mas e não tem história do medo de falar em público? Tem a história do medo de falar em público. Como é que a gente trata isso, né? Se trata isso com psicólogo, dependendo da situação, com médico, tá? O medo de falar em público, a gente prepara para a pessoa passar por aquilo.
E como que faz essa preparação? Através de métodos de ritual de preparação mesmo. Então, assim, você tem um kit pré-palco, que a gente fala, sabe o kit pré-palco? É a técnica de controle. Exatamente. Então, não tem essa coisa de perder o medo de falar em público. Você perdeu o medo, você morreu. Você encontra com ele, né? Encontra, aprende a lidar, vai passando. O que acontece? Treinamento é método de você passa pela situação de forma assistida. É exatamente como treinamento de bombeiro, gente. Então, vai lá, simula uma situação de perigo para o bombeiro fazer o salvamento e treinar. Na oratória, no curso de oratória é a mesma coisa. Você simula uma situação de exposição, você simula aquela situação ruim que a pessoa vai atravessar, para ela atravessar, assistida, acompanhada de um especialista e ver, poxa, eu não morri. Nossa, não fui comida por um tubarão se eu subir nesse palco. E aí, na próxima vez que ela subir, ela vai falar, não tem tubarão, vou subir agora, entendeu? Ela fica um pouco mais consciente, traz pro racional que você comentou, Exato. né? Eu sei fazer, eu posso fazer, e esse sentimento talvez nunca vá embora, mas eu sei dominar ele. Não vai embora. O máximo que você faz, o treinamento te deixa cascudo, né? Não te deixa insensível a isso. Então, muita gente fala assim, mas eu quero perder todos os sintomas, eu não quero sentir nada disso. Não, mas aí só desliga o botão, bota o off, então, não tem o que fazer, certo? É só o kit controle, o kit preparação, é o que te dá confiança para atravessar aquela situação desconfortante que vai durar pouquíssimos minutos. Depois vai embora. Segunda vez é menor, terceira vez melhorou, quarta vez, quinta vez já tá o quê? Dançando uma rumba em cima do palco. Isso, exatamente. A prática, quanto mais você pratica, é que nem dirigir, né? A primeira Exatamente. vez é uma coisa terrível. Você vai praticando. Nossa, hoje eu faço uma coisa que eu jamais faria 5 anos atrás, por exemplo. É uma prática. É método de repetição. Esse método é o que a gente usa na O Quem Fala, tá? Nosso campo é técnico, a nossa pauta e o nosso caminho é teoria da comunicação. Então, nós vamos por esse viés, é o método que eu acredito e que a gente trabalha. Mas existem no mercado hoje métodos e profissionais que se arriscam pelo viés da emoção. Não é minha praia, não tenho know-how para isso. Tem hoje treinadores e instrutores de oratória que estão aí fazendo terapia com a galera. É um método com o qual eu não concordo. Então, na O Quem Fala, a gente está dentro do campo técnico mesmo. Eu lembrei muito, agora vocês falando né, que eu na verdade, eu sinto um frio na barriga. E eu sempre senti. A comunicação entrou na minha vida quando eu comecei a fazer aulas de teatro. E toda vez que eu ia entrar em palco, era um frio na barriga. O pessoal comentava da síndrome de xixi. A síndrome de xixi existe. 5 minutos antes de entrar no palco, você fica com vontade de fazer xixi. Você pode ir 5 vezes que não tem xixi. Mas a hora que você pisa no palco, começa a apresentação, some tudo. Então, é uma coisa mesmo emocional e a emoção desce pro corpo de alguma forma, que você vai sentir o medo, a mão tremendo, né? E até mesmo, às vezes, as pessoas falam, nossa, Bruna, você fala bem. Toda vez que a gente coloca aqui pra gravar, eu falo, beleza, vamos concentrar agora os chakras, entender onde que eu tô, com quem que eu tô conversando, porque a gente tá numa responsabilidade de comunicar alguma coisa. Então, isso me dá uma responsabilidade, o frio na barriga vem aqui, eu falo, beleza, tem que fazer de uma forma correta. Então, é trazer pro racional, né? Tudo que você falou é isso. Você tem que ter uma noção de tudo que tá acontecendo em sua volta. Sua volta é ótimo. Tudo que tá acontecendo em sua volta e trazer pro âmbito que você consegue, de alguma forma, ter um controle em você, né? Só que é esse o ponto, só que assim, a gente tem muito a evoluir ainda, né? Porque, de fato, como eu comentei, a gente não tem repertório emocional. Isso é muito difícil. Vamos ver, né, se as coisas estão mudando agora. Eu acho que existe um momento pós-pandemia que as pessoas ficaram mais conscientes da importância de cuidado emocional, de se entender, de buscar esse autoconhecimento. Porque, na minha opinião, e aqui é a minha opinião mesmo, cara, tinha que estar na escola isso, sabe? Você tinha que aprender educação financeira, oratória e inteligência emocional no prezinho. Tem prezinho hoje, aqui na minha época. Tem. Eu acho que é criança mesmo que tem que aprender, é pequenininho, né? Porque é ali que a gente está formando. Existem hoje alguns métodos humanos de formação e tal, comportamentais. Temos um longo caminho pela frente, tá? Fé no Pai. Fé no Pai, mas
falta repertório, falta bastante repertório pra gente. E para nós, instrutores, para quem trabalha com isso, para quem ensina isso, é um super desafio, gente, porque as pessoas chegam querendo que a gente opere milagre. Santa Bianca da oratória, aperte um botão para eu falar em público. Não, gente, juro, tem situação que você fala, você tá de sacanagem com a minha cara, né, lindão? Que é isso, ó. Eu quero falar bem em público, tenho vergonha e tal, vou fazer um curso. Aí você passa o primeiro desafio pro cara. Não, mas tem que falar? Juro, eles têm a pachorra de chegar no meio do curso e falar assim, mas tem que subir nesse palco? Não, mas eu não vou, não. Falei, não, então o que você está fazendo o que aqui? Entende? Então, assim, aí eu uso o meu método maravilhoso de coach, que é acorda pra vida, né? Por isso que eu não dou aula para criança, dou aula só para adulto, que daí dá para conversar no tete-a-tete com o adulto, né? Não, mas você me pagou para eu botar você nessa situação, então vamos fazer. Porque a única forma de você atravessar a situação é fazendo. É igualzinho dieta, gente. Alguém gosta de fazer dieta? Não. Você não é maravilhoso? Emagreça 10 quilos em 27 dias, não é? As pessoas caem em tudo, porque é fácil, não né? é lindo? Por isso que tá todo mundo moendo de vender métodos milagrosos por aí. O caminho mais difícil é a repetição, é a disciplina. Esse é o caminho difícil. É ir na academia todo dia, subir o peso, porque senão o músculo não vai ficar duro. Não adianta, não viaja, entendeu? O que o povo faz? Vai lá e faz uma lipo HD. E espera que dure para sempre, comendo 15 pizzas ao dia. Eu só acho assim, que aquela blogueira lá que fez a lipo HD, depois engravidou, entendeu? 2 meses depois ela engravidou. Ai, meu Deus. Já perdeu. Amigas, é isso, né? Bom, a gente já entendeu que precisa ser pela prática. As coisas são pela prática, né? É pela prática. E quando você trabalha com isso hoje, né? Você é quase uma influencer. É uma influencer também. As pessoas te acompanham. O que você deseja impactar na vida das pessoas com essas informações da oratória? Eu acredito que a comunicação, poder de expressão é liberdade, né? E eu sou uma entusiasta da liberdade. Eu sou uma pessoa que busco muito a liberdade. E acredito que como missão mesmo é oferecer para as pessoas a possibilidade de se libertar. E quando você sabe opinar, você sabe argumentar, você sabe se posicionar, você sabe se expressar, você não se cala por intimidação, por medo de julgamento, você está sendo mais livre. Então, eu acredito piamente de que a única forma de viver essa breve vida de uma forma melhor é sendo livre. E a gente já não é livre em tantas outras coisas, por que não ter essa voz, esse poder de voz? Porque o que a gente vê no mercado... Tem tanta gente ruim reverberando por aí, por que eu, que sou uma pessoa qualificada, que estudei, que me preocupo com o meu trabalho, que me dedico, por que a minha voz vai ser calada? Então, hoje eu acredito muito na minha profissão, acredito muito no meu trabalho, porque a gente oferece para as pessoas a possibilidade de se libertarem dessa amarra que é a vergonha de se expressar, a vergonha de se posicionar, a vergonha de dizer para público, estou aqui, né? Então... acredito muito nisso. Eu acredito também. Eu fico feliz, porque eu acho que a comunicação pelo menos o primeiro caminho, se a gente quer mesmo buscar uma liberdade na nossa vida, né? Conseguir se comunicar e ser entendido, nossa senhora, já é um passão. E vamos pensar em termos de mercado, a complexidade da sociedade, evolução e tudo mais. Acredito que nós estamos na era de ser. Estamos na era de ser. Mas, ao mesmo tempo, com o infocalipse que a gente está vivendo, tecnologia e tudo mais, a gente está na era de ser e parecer e comunicar que é. Então, tem muita gente, a rede social deu palco para todo mundo, o mercado é muito mais acirrado, a exigência é muito maior, o trabalho é mais complexo, tudo ficou mais complexo para viver em sociedade na era moderna. Então, estamos na era de ser, mas para a gente conseguir galgar coisas mais audaciosas, a gente tem que ser, parecer e comunicar que é. E aí não tem como, envolve a sua linguagem, a forma como você chega para um público e se posiciona. E aí já entra até o que você falou. Primeiro você tem que ser, vai procurar um psicólogo, se entender. Exatamente. Aí você vai comunicar, ok? Depois você vem encher meu saco lá.
É isso. Não vem querer que eu faça terapia pra você falar em público. Eu não vou fazer isso. Ai, meu Deus, maravilhoso. Bianca, acho que é isso. Muito, muito obrigada por vir, por participar, por trazer tanta... Ai, não sei nem como nomear isso, né? Por trazer luz, né? É uma luz para a vida de todo mundo. Eu acredito que você lá que está precisando e identificou que não é psicóloga, que hoje realmente é uma técnica de oratória, vai conhecer o Ok Fala Universidade, tá bom? Tá, eu que agradeço muito também por ter tido esse espaço, por poder ampliar a minha voz aqui no programa de vocês, nesse conteúdo que vocês geram, que também tem muita qualidade. Posso fazer meu jabá? Claro, fica à vontade. Não, eu quero convidar o pessoal para seguir nossas redes sociais. A gente está no Instagram, estamos em todas as plataformas. Então tem tudo lá. Mas Instagram, no nosso canal no YouTube, que é um canal muito forte, então tem muito conteúdo legal, que é @oquemfala no Instagram. Ó Quem Fala com a expressão ó Quem Fala, tudo junto. E no YouTube, a gente está no TikTok, no Telegram, no Facebook, no LinkedIn, no blog, tamo lá. E no meu Instagram, que é o Bianca Celoto, com C de cebola, um L e um T. Vou deixar na tela para vocês seguirem, vou colocar também nas descrições aí para ficar mais fácil para vocês seguirem. E, gente, obrigada para você também que assistiu ou escutou até agora. Espero que essas informações te ajudem muito. E não esquece também de seguir a gente, ajudar aqui o Podinista a continuar a trazer sempre mulheres maravilhosas como essa aqui para trocar com a gente, certo? Então, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau.